Haroldo, quando a gente fala em gramado, quais são os principais cuidados que a gente deve ter com ele? Para grama, dentro do jardim, todo mundo tem dificuldade em tratar grama, porque a maioria do pessoal só pensa em NPK para grama, que é os que a maioria das literaturas falam, a maioria dos jardineiros indica, a maioria dos paisagistas. Não que eles estejam errados, que o NPK é necessário, sim, são 3 nutrientes que ela fornece que a grama utiliza em grande quantidade. Mas além desse tem outros 10. E aí que é o importante colocar matéria orgânica no gramado. Então num gramado esportivo é aceito pela pesquisa no máximo 3% de matéria orgânica. Mas como nós estamos falando de 3% num horizonte de 20 centímetros de profundidade, pelo menos, quando você põe um saco desse que dá para 5 metros quadrados, isso não é nada em termos de atrapalhar o gramado. Pelo contrário, vai ajudar a estruturar o solo, vai fornecer os outros nutrientes que a grama precisa, vai ajudar a vida no solo, que são os micro-organismos, que está cheio de micro-organismos benéficos junto da raiz da grama. Que a grama não é só isso que nós estamos vendo. O principal são os 20 centímetros que está aqui de raiz abaixo, que dependendo do manejo, se a pessoa maneja errado o gramado, ou por irrigação ou por adubação, que não faz corretamente, a raiz da grama sobe. E aí a grama sente mais falta de água, não desenvolve, fica mais amarelo. Tudo que você fornece, então uma matéria orgânica de boa qualidade, igual é o produto aqui hoje da Terral, que é um produto bem fino, então espalha com facilidade sobre o gramado, então é ideal primeiro fazer o corte baixo do gramado, para até facilitar a distribuição homogênea dele. Em seguida, coloca os sacos, faz os montes de sacos em áreas de aproximadamente 5 metros quadrados, vem com o rodo nada mais é do que uma tábua reta de madeira com cabo, e passa aquela matéria orgânica sobre o gramado. Então você vai aplicar o green sobre o gramado já formado? Já formado. Então ele pode ser colocado no plantio para estruturar a grama, tomando aquele cuidado se é uma base de gramado, se é uma base que é de areia pura, é importante também usar a matéria orgânica, desde que não passe 3%, isso não vai passar se você colocar um saco por 5 metros quadrados, não deve dar nem meio, 0,5%. Então não chega no nível ideal máximo que é 3%. Acima daquilo já não vale a pena. Mas como nós estamos falando de gramado de jardim e a base é terra, é muito importante a matéria orgânica para ajudar na estrutura. A estrutura da terra a raiz desenvolve melhor, não compacta com facilidade, os micro-organismos desenvolvem melhor e com certeza a raiz sempre fica mais profunda na utilização dele. E com qual frequência ou quando que a gente sabe que é a hora de aplicar um produto como o green no gramado? O ideal é pelo menos uma vez por ano. A gente sabe que a matéria orgânica tem um custo maior do que o adubo mineral. Mas uma grande vantagem é que o adubo mineral não fornece estrutura para o solo, não fornece, se você não complementar com vários micronutrientes que tem na matéria orgânica, e não fornece alimento para os micro-organismos, que é para a vida no solo. Então a vida no solo, todo mundo esquece, só pensa na planta, mas aqui essa estrutura onde a raiz está sobrevivendo está lotada de micro-organismos, tanto benéficos e alguns que podem causar até algum prejuízo, que a gente complementa também com micro-organismos benéficos ali naquele solo. Então a matéria orgânica ajuda essa vida no solo, além de fornecer todos os nutrientes para o gramado. E qual que é o passo a passo? Primeiro cortar a grama, em seguida aplicar? Isso é muito importante. Então, primeira coisa, se há necessidade de nivelar o gramado, areia, tem muita gente colocando areia, igual terra vegetal, você vai ver que não se deve colocar terra vegetal sobre o gramado, a gente coloca terra vegetal num vaso, numa jardineira, num local que você quer encher aquele volume que você não tem terra naquele local, para a raiz desenvolver naquele local novo. Mas num local que já existe terra, você não vai pôr terra em cima de terra. Mas, primeira coisa, se há necessidade de nivelar, areia nivela melhor que terra. Então a gente vai adquirir areia mesmo em depósito, fazer uma composição de areia com matéria orgânica. Então vai pegar um saco de green para o mesmo volume de areia, misturar os dois, e isso você vai misturar homogeneamente e espalhar, porque a areia vai ficar com
as partículas de areia são sílica, então ela é dura, então ela não molda nos buracos. Mas não há necessidade de colocar areia se não há necessidade se o gramado não precisa de nivelamento. Se precisar de nivelamento, aí sim você vai fazer o uso dele. Não precisou de nivelamento, vai ser só o green puro sobre o gramado. Ele é suficiente para que a grama, com 15, no máximo 3 semanas, a diferença é a olhos vistos aonde você pôs ele e onde não pôs. E a vantagem é que permanece por muito mais tempo, mesmo você fazendo daqui a 2 meses, 3 meses, uma adubação mineral básica, aquele gramado permanece crescendo muito mais do que onde você só fez sem o adubo orgânico, a colocação ali de adubação. E sobre a rega? Rega Como regar o gramado? Com qual frequência? O que você indica? Rega é uma dúvida que todo mundo tem. Primeira coisa é observar o local. Se é um local mais aberto, que tem incidência de vento, provavelmente vai necessitar de maior volume de irrigação e às vezes maior frequência também. O normal, a evapotranspiração média, na região sudeste de modo geral, quando vai assim, mais para a região mais quente, aumenta um pouquinho, é em torno de 4 a no máximo 6 litros de água por metro quadrado dia. Então isso é o que o solo perde para a atmosfera. Claro, se o ambiente é fechado, tem menos vento, isso cai. Esse volume que é perdido de água. De 4 a 6 litros? 6 litros por metro quadrado dia. 6 litros de água. Que o pessoal que trabalha com irrigação, em vez de falar litros por metro quadrado, eles falam milímetros. Então, litro por metro quadrado é igual a milímetro. Se eu falo 4 litros por metro quadrado, é igual 4 milímetros. É como se eu jogasse 4 litros de água em 1 metro quadrado. Então, isso é o necessário. O ideal é que não faça no final da tarde. Final da tarde, normalmente, deixa um período muito úmido, principalmente na área foliar, porque vai ficar, às vezes, de 6 horas, 7 horas da noite, até 9 horas do dia seguinte. Então, essa umidade sobre a folha favorece o desenvolvimento de vários fungos. Então, o ideal é no início da manhã, você faz a rega, que lá para as 9, 10 horas já secou aquela umidade que estava nas folhas e a água foi ali para o fundo. Fundo, quando eu falo, para a raiz, que é onde a planta absorve água. Não é na superfície não, é onde está a raiz, que é em torno de 20 centímetros de profundidade. Sim. E a poda? Com qual frequência? Quando que eu sei que está na hora de podar o gramado? Essa é uma pergunta excelente, porque no Brasil nós não temos a prática de cortar grama. Se você for no exterior, no verão, em países do sul da Europa, Espanha, Portugal, ou no sul dos Estados Unidos, região da Flórida ali, que é uma região mais quente, é sagrado, é cortar no mínimo de 15 em 15 dias, normalmente é uma vez por semana nesse local. O corte da grama não deixa a folha competindo uma com a outra, então a folha, se você não corta, ela vai competindo, estiolando, procurando luz. Então você tem que cortar, cada grama tem uma altura certa de corte. Por exemplo, a grama esmeralda, a gente procura cortar entre 2 a 4 centímetros. E sempre que você vai cortar, você procura tirar 1/3 da área foliar, mantendo 2/3 para você não desgastar o gramado. Então, por exemplo, se você quer cortar mais alto, cada vez que ela atingir com 4 centímetros, cada vez que ela atingir 5,5 centímetros, você retira 1,5 e mantém a máquina em 4, você coloca a máquina no local plano e mede a altura do solo até a lâmina. Mas só que a grama vai ter que crescer 5,5 para você manter ela cortada em 4. Tirei 1/3 da folha sem prejudicar o meu gramado, que é causar aquele scalping, que é cortar 100% da folha para depois ela renovar com folha nova, aí gasta muito nutriente e muita energia para isso. E quando a grama está amarelada, que é a gente sempre escuta isso, a grama está amarelada, um produto orgânico, ele auxilia nesse processo de recuperação da grama? Plenamente. E é uma coisa muito frequente, porque o pessoal não faz a adubação correta de gramado. Só joga o NPK, compra normalmente o 10-10-10, 25-20, que é fácil de encontrar no mercado, e joga aquele saco de 50 quilos numa área de 1.000 metros, 800 metros, 900 metros. Importante é fornecer 3 nutrientes, mas que dê os outros 10 nutrientes. Na hora que você joga um adubo orgânico de boa qualidade, que ele é fino, mistura fácil e dilui,
Porque o importante não é só ter aquela massa que fica por cima. Ele tem que diluir e descer junto com a água para a raiz, que é lá que vai ser absorvido. E essa é a grande vantagem do Terral Green. Ele faz esse papel de descer e não impermeabilizar a superfície da terra, não deixando oxigênio e nem a água entrar. E na hora de escolher um composto orgânico, você está falando em ser fino. O que você diz ser fino? Fino é a granulometria mesmo dele. Tem que ser baixo, então tem que ter peneiras para passar em peneiras para ele ser bem fino e ser distribuído. Olha a facilidade com que você distribui um material de boa qualidade. Se isso aqui não fosse passado antes na peneira, não teria condição nenhuma de eu colocar isso por cima da grama, que dariam várias pelotas ali na grama, e você não conseguiria fazer uma distribuição uniforme, e ali ficaria muito acumulado água, atrapalhando até aquelas folhas que estavam debaixo daquela pelota. Então, essa granulometria bem fina é super importante para facilitar a distribuição e principalmente que aquilo com a água seja diluído e desça até a raiz, que é onde vai ser absorvido os nutrientes provenientes da matéria orgânica que está sendo colocada. Não pode empelotar na grama. Não pode. Se empelotou, é sinal que vai ficar vários pedaços aqui que, dependendo do tamanho, pode até atrapalhar o desenvolvimento do gramado naquele local. Então você falou da adubação, da rega, da poda. Tem mais algum outro cuidado? A questão da luminosidade, o sol? Seria um outro cuidado importante para você ter uma grama sempre verde e bonita? A maioria das nossas gramas aqui no Brasil são gramas de sol. A grama que mais tolera meia sombra, que na verdade é pelo menos 4 horas de sol por dia, meio-dia, ou então um local bem claro, que não pega sol, mas que seja bem claro, não pega luz solar indireta. É a grama São Carlos. Todas as outras gramas para jardim é necessário sol, e quanto mais sol, melhor é o desenvolvimento do gramado. Então iluminação é importantíssimo. Antes de plantar uma grama, tem que ver se aquele local tem luz suficiente para aquele gramado desenvolver. Uma outra questão também muito importante, que é bom salientar, é a compactação do solo. Porque a maioria do pessoal não prepara o gramado para plantar. Ele só acerta a superfície, bota uma camada que não era necessária de meio centímetro, de 1 centímetro de terra e planta o tapete de grama ali naquele solo compacto. Quando a pessoa vai plantar uma forração, ele não faz isso. Ele fofa o canteiro, ele solta, porque você vai enxergar, você não vai plantar a conta daquele saquinho ali, que normalmente saquinho de forração, quando vem com terra de 12 centímetros de diâmetro. Então ele não vai só furar aquele local, ele prepara o terreno todo. Mas ele prepara quando é forração porque o pessoal enxerga o local onde as mudas estão plantando. E no gramado é como se eu jogasse a sujeira por debaixo do tapete. Você compra um tapete, ninguém está enxergando o que está feito ali de baixo, você olha num serviço que foi bem feito e um outro mal feito, os dois por cima são iguais, você não vê nenhuma diferença. E quem faz o preparo do terreno, ele gasta 5 vezes mais mão de obra do que uma pessoa que não faz o preparo do terreno. Ele gasta pouquíssima mão de obra, porque ele só corre a enxada por cima, sem escarificar o solo, que é fofar ele na profundidade de 20 centímetros de profundidade. E, normalmente, essas áreas sofrem muito pisoteio, ou animais, cachorro. O que a gente pode fazer para evitar que isso danifique a grama? Esses cuidados são suficientes? Por exemplo, urina de cachorro grande é uma coisa muito difícil de você evitar no gramado. Então só evita de 2 formas que você ameniza, né? Uma que é separar o cachorro para não entrar ali, que a maioria das pessoas que tem cachorro não quer isso, se ele deixou o gramado. E gramado é o metro quadrado mais caro do jardim. E muitos paisagistas e pessoas que trabalham esquecem desse custo, só pensam no custo inicial. É o custo inicial mais barato. 1 metro quadrado de grama, hoje tem várias fazendas no Brasil inteiro, então relativamente barato. Mas o custo de manutenção de um gramado é muito mais caro do que qualquer forração. Agora a grande vantagem é que você pode usar. Você pode deitar no gramado, você pode pisotear, você pode brincar. Então é agradável o gramado para esse local que você está usando. Então aquela placa não pise na grama, não deveria usar ela de forma alguma, que é muito comum no Brasil. No exterior não, o pessoal já usa os gramados de parque, de praça. Normalmente
terno, gravata, está sentado, comendo alguma coisa na hora do almoço, lendo um livro, ou mesmo escutando uma música ou lá no celular mesmo. Mas por quê? Porque a temperatura ali no gramado é agradável, é muito melhor do que eu ficar aqui num gramado que eu ficar num cimento aqui. Então a sensação térmica, pelo fato da grama estar sempre evaporando água, então a gente chama de evapotranspirar, que ela absorve água pela raiz e é transpirada pela folha. Então isso chama evapotranspiração. Então essas gotinhas que a gente não está enxergando aqui, mas amenizam enormemente a temperatura de quem está sobre o gramado ali. Criar uma área para os cães separada também, com areia e tudo, pode ser uma opção, não? Poderia ser. A segunda coisa que eu ia falar aqui da areia, que você me perguntou, que eu até esqueci aqui, uma, cercar a área, que a maioria dos donos não quer, e a segunda coisa é fazer irrigações. No inverno não aconselho, mas no verão, nos horários quentes do dia. Qual que é essa função? Então você vai fazer uma irrigação, por exemplo, 11 horas, depois você faz outra irrigação 1 hora da tarde, 3 horas da tarde. Essa irrigação, primeiro, o queimar a folha da grama é um mito. Então não queima, por mais sol que tenha, eu posso irrigar aqui. Desvantagem, eu perco água por evaporação, porque a temperatura está mais alta. Mas essa irrigação, a função é diluir a urina, para ela não causar o efeito de queimar a raiz da grama ali e ficar aqueles pontos amarelos. Então com isso, se eu irrigo ali 3 vezes por dia, naqueles dias que estão mais quentes, assim, você não precisa, se você ia jogar, por exemplo, 8 minutos por dia, que você faça 3 irrigações de 3 minutos, que dê 9 minutos, já é suficiente para diminuir bastante essa questão da diluição ali da urina do cachorro. Então, irrigar sob sol forte como agora, não queima a grama? Não queima, só tem o prejuízo de a água ser evaporada. Então, a utilização dela que vai sobrar para a raiz do solo vai ser menor do que se eu fizesse num horário mais ameno, final da tarde todo. Então a função é específica para aquela questão da urina de cachorro, se está incomodando muito, para diminuir as queimas ali no gramado, porque às vezes a pessoa tem só aquela área na casa dele de grama e fica aquelas manchas amarelas e incomoda, mas não quer que o cachorro fique preso nem nada. Então isso ajuda, tem gente até que brinca, vou lá com a mangueira. A partir do momento que você está um dia ou outro fazendo isso brincando, você jogando água com mangueira, legal, não pode virar obrigação. Aí passa a ser uma coisa que não passa a ser prazerosa. Então um dia ou outro você molha ali com uma mangueira, tranquilo. Mas o sistema de irrigação, se ele estiver funcionando, você programa para que ele faça essas 3 irrigações nesse horário mais quente do dia, ajuda muito a diluir essa urina dele e diminui muito a queima provocada pela urina do cachorro ali. O segundo questionamento também é em relação à compactação do solo. O solo vai ficando duro ali por baixo, igual se fosse um tijolo. E a raiz de grama precisa de oxigenação e porosidade. Com isso ela começa a ficar amarela. Então a matéria orgânica ajuda a estruturar esse solo para reduzir essa compactação. Então na hora que eu coloco ela ali pelo menos uma vez por ano, eu estou colaborando enormemente para melhorar aquela estrutura, para o solo ficar mais poroso. Além de eu fornecer os nutrientes, eu ajudo na estrutura do solo ali, para ele ficar um solo mais leve, mais solto. É igual você põe matéria orgânica numa horta, por exemplo, num canteiro. Você vê que na hora que você põe e mistura ele, aquela matéria orgânica deixa o solo mais leve, ele retém mais água e fica com mais poroso ali, facilitando a raiz desenvolver. Na hora que você põe por cima da grama, que não tem jeito de você fofar o gramado para colocar a matéria orgânica, por isso que tem que ser uma matéria orgânica fina, de qualidade, ele já dilui e a água leva para a raiz aquilo ali, melhorando a estrutura ali embaixo. Ótimo.